Boa noite, Shalom de Deus. Olá. Sobre as suas vidas. Estamos aqui mais uma noite para cultuar o Senhor. Amém. Reunidos como igreja. Glória a Deus. Mais um culto. Vamos receber mais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que bom poder estar aqui com você, já vendo o rostinho de vocês. Deus abençoe Paulinha. Deus abençoe Andresa, minha filha. Deus abençoe Joana. Muito bom ver o rostinho de vocês, ver que vocês estão aí perseverando, ver que vocês estão esperando esse momento para ser edificado, para que a palavra de Deus possa trabalhar no seu coração, na sua casa, na sua vida. Muito bom estar com vocês, meus queridos. Todos os dias a gente pode ter esse tempinho que nós tiramos, né, para a gente ter comunhão um com os outros. Boa noite, Nelly Andrade. Deus abençoe você, querida. Que bom que você está aí nos ouvindo, que você está aí, né, nos assistindo. Fico muito feliz, viu, Nelly? De ver como é que está você, seus netos, seus filhos. Saudade de você, Marianinha. Já deve estar uma mocinha já. Que bom, né, ter você aí, Silvelane. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Sirlene, João, Valdemar. Deus abençoe Valdemar. Deus te abençoe Rita, Raquel Freire, Wagner Maura. Deus abençoe meu vizinho, Wagner Maura. A Paulinha, né, minha vizinha, o Gleison, meu vizinho. Nós estamos aqui fortalecendo o time aqui. Daqui a pouco, se Deus quiser, o prédio todo vai estar ocupado aqui por cristãos, pessoas fervorosas de fé, e vamos fazer aquele culto abençoado, se Deus quiser. Boa noite, Ruth Borges. Deus abençoe, Ruth. Boa noite, Odete, Gracinha, Fernando Castaldini. Boa noite, Sheila. Boa noite à sua família, Fernando Castaldini. Boa noite, Silvelane Santos. Deus abençoe seu coração. Vera, minha irmã. Deus te abençoe, querida. Está aqui conosco mais uma vez. Vamos chegando. Louvado seja Deus. Convida aí. Amém. Como vocês passaram o dia, como vocês estão. Ney Facioli, Deus abençoe você. Deus abençoe a Silvana Facioli. Continue perseverando. Continue acreditando e crendo de todo o coração nesse Deus tremendo, nesse Deus poderoso. Lourdes Rodrigues, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Oneida. Deus abençoe vocês, meus queridos. Nossos companheiros, que sempre está aí, a Sirlene, o João, sempre fiel. Márcia Pinheiro, minha irmã querida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a Amanda. Deus abençoe o Robson, sua família, seu lar. Deus abençoe a Gabriela. Viu, Márcia? Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa suprir as necessidades de cada um. Que o Senhor é Deus de provisão. Que Deus de provisão possa prover a cada dia para cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você, juntamente comigo, para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, que fala do sermão do monte, as bem-aventuranças, aquilo que Jesus, né, nos disse, nos prometeu, e essa certeza que nós temos, que nós podemos viver isso de todo o nosso coração. Glória a Deus. Que bom poder sermos bem-aventurados, que bom, né, sermos encontrados nas bem-aventuranças. Que bom sermos agradável a Deus. Tudo que nós queremos e desejamos é estar no centro da vontade de Deus, é fazer a vontade do Senhor. Crer de todo o nosso coração, nós vivemos por fé, de fé em fé. Quero agradecer a Carolzinha, o Edmar, que esteve aqui, passaram aqui em casa, me deixaram aqui um bolo delicioso de cenoura com chocolate. Uma delícia, já experimentei, já tomei no café da tarde. Muito obrigada, Carol. Ela mesmo fez. Muito obrigada, uma delícia, com
com muita qualidade o seu bolo, viu, querida? Muito obrigada pelas mexericas também. Muito obrigada, viu? Por ter se lembrado de nós e ter partilhado conosco e nos presenteado no café da tarde. Muito obrigada, Carol. Tava uma delícia, viu? Que Deus te abençoe e multiplique sobre a sua vida, sobre a sua casa. Fiquei muito feliz. Pena que o Davizinho não estava acordado, né? O Davizinho é o nosso mascotinho da igreja, tá com saudade, né, de nós. Eles lembram, as crianças lembram, e nós também morrendo de saudade de cada um de vocês. Boa noite, Karina Marques. Boa noite, querida. Boa noite, Marcelo Marques. Boa noite, Débora, Rafael. Deus abençoe vocês nesta noite, assim como Ele tem abençoado todos os dias, né? Nós podemos ver a glória do Senhor manifestando nas nossas vidas, na nossa casa, nesta nação, neste país. Tudo que nós precisamos é da glória de Deus sobre nós. Amém? Todos achou? Boa noite, Anderson e Tassiane. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua vida, sua saúde. Deus abençoe sua saúde, Tassiane. Deus cuida de você, querida. Amém? Todos acharam aí? Vamos ler? Vamos juntos nós lermos? Vamos entregar esse momento, né, nas mãos do Senhor. Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê virtude e derrama sobre nós o óleo fresco. Derrame sobre nós o azeite. Deus tem óleo fresco para nós. Deus tem um azeite novo. Deus tem uma porção nova para nós. Amém, queridos? Que o Senhor, que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, derrame sobre a sua casa um azeite novo, um óleo novo. Jesus é o vinho novo. Que Jesus derrame do vinho novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa sentir aí o destilar do óleo fresco sobre a sua cabeça, sobre as suas vestes, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, que possa fluir com poder, com virtude e graça, essa unção de Deus sobre a sua casa, que ela entra através de você estar aqui nesse culto de quarta-feira. Glória a Deus por isso que nós podemos cultuar ao Senhor, temos essa liberdade. Boa noite, Sheilinha Pradella. Deus abençoe sua vida, seus filhos, seus netos, seus genros, nora. Deus abençoe, viu, querida? Um grande abraço para vocês. Vamos ler, então? Deus abençoe Milena, Rangel. Deus abençoe sua mãe, Elisa, Marcelo. Deus abençoe seus irmãos, sua família, querida. Que bom poder estar aqui com vocês. Vamos lá, então? Vamos ler? Mateus, capítulo 5. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximara-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado seja vós, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor a Cristo, por causa da sua palavra. Bem-aventurado os mansos de espírito,
porque herdarão a terra. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que eu e você sejamos encontrados nessa bem-aventurança, que eu e você possamos, ter o nosso coração limpo, porque o coração limpo, só o coração limpo poderá ver a Deus. Que o nosso coração seja encontrado em pureza, que o meu e o seu coração seja limpo, seja puro aos olhos do Senhor, e que nós venhamos encontrar o favor de Deus, porque se o nosso coração for limpo, nós veremos a face de Deus. Nós temos comunhão porque Ele é santo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso, compassivo e longânimo. Bem-aventurados sois, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero ver a face do Senhor. Você quer, meu irmão? Minha irmã? Você quer ver a face de Deus? Quando eu olho para as maravilhas do Senhor, quando eu olho para a grandeza do Senhor, quando eu olho para uma criança, quando ela nasce, quando ela está crescendo, desenvolvendo, eu olho para o rostinho e eu posso ver a face do Senhor, eu posso ver a glória do Senhor, eu posso ver o esplendor do Senhor. Quando eu olho para você, quando eu olho para a sua vida, eu posso ver a glória de Deus, porque eu e você refletimos a imagem e a semelhança de Deus. Como nós podemos ver a face do Senhor? Como nós podemos contemplar o amor de Deus? Creia, muitos eu sei que estão apavorados, eu sei que muitos estão tão isolados, estão com tanto medo, com tanto cuidado. Sim, é bom o zelo, é bom o cuidado, mas vamos ter fé, vamos confiar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos abençoa, o que poderá fazer o mal contra nós? Nós enfrentamos os desafios do dia a dia com precaução, sim, com prudência, com sabedoria, mas nós não podemos ficar apavorados, não podemos ficar tão amedrontados a ponto de causar problemas emocionais, porque nós precisamos da fé, nós precisamos de Jesus, precisamos acreditar, Ele está no controle, Ele está no comando da nossa vida, Ele está no comando de tudo. E seja o que for que você passe, que nós podemos passar, há um Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, há um defensor, há um justificador, há um advogado que advoga a nossa vida, o Senhor Jesus o tempo todo está diante do Pai, falando a seu respeito, falando ao meu respeito ao Pai, rogando ao Pai para nos livrar do mal, para nos livrar das perseguições, para nos livrar das afrontas, da miséria, do pecado, da pobreza, do pecado que nos assedia o tempo todo. O Senhor Jesus, Ele está ali ao lado do Pai. Então não perca a sua fé, não perca a esperança, aguente mais um pouco, aguente, ande mais um pouco, mas não fique bitolado, não fique apavorado, assustado, não fique dessa forma, rejeitando as pessoas por causa desse afastamento, não. Você pode perguntar para a pessoa se ela aceita, se ela aceitar e se ela desejar, você conversa com ela, tenha contato, não deixe as pessoas isoladas, mas manda um recadinho, manda ali um bilhetinho que você está orando por ela, que você está clamando, que você tem lembrado dela. Manda um recadinho para cada irmão aí seu, manda um bilhetinho para ele falando quanto você tem sentido a falta dele, como é precioso nós vivermos unidos como irmão, como nós sentimos falta, desses momentos tão especiais que nós passávamos, todos juntos ali na comunhão com Cristo, na comunhão da igreja, com os irmãos, nas nossas atividades, que era tão rico, tão poderoso, tão maravilhoso, no qual alegrava nossa alma. Bem-aventurados sois,
Bem-aventurados somos todos aqueles que têm esperado no Senhor. Amém, queridos? Deus seja louvado. Medite nesse capítulo de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. O verso 12 fala: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Olha, há galardão para você que tem suportado, há galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Há galardão se você tem sido perseguido. A igreja tem sido perseguida, né? De uma forma diferente, mas a igreja foi deixada por último, né? Está sendo protelando, né? A comunhão ali, sendo que tantos os lugares estão, né, muito mais cheios do que todo o cuidado que a igreja tem, que poderia estar ali suprindo, assistindo mais os irmãos, mas não podem, ficou por último as igrejas. Mas esse quadro vai se reverter, e eu creio, e muito em breve vamos estar juntos. Amém, queridos? Deus nos abençoe a palavra desta noite. Abra seu coração, fique com o seu coração na expectativa. Eu estou com o meu coração cheio de expectativa nessa palavra desta noite, porque eu creio que a palavra vai gerar na minha vida, na sua vida, aquilo que Deus designou para essa noite. Receba a porção da palavra de Deus no seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque a palavra é luz para você caminhar. A palavra é lâmpada para os seus pés, para que você não venha tropeçar no dia de amanhã. A palavra é a sua direção e a minha direção, para que nós venhamos acertar o alvo e não venhamos mais errar o alvo, porque não há tempo de errar o alvo mais. Nós temos que acertar o alvo e prosseguir para conquistarmos a nossa coroa da vida eterna e levar quantos nós pudermos, né, para a glória de Deus, para estar junto com o Senhor. Amém, meus queridos? Vamos ouvir a palavra através do servo dele, pastor Humberto. Amém, boa noite, graça e paz, shalom de Deus. Queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 31 ao 39. Algo que Paulo registra, né, cheio do Espírito Santo, e ele deixa algo para nós, para nos dar estrutura interna, interior, de nós termos esse entendimento no nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo e com a palavra, de aquietarmos a nossa alma e de enfrentarmos, podermos reagir diante das situações, das circunstâncias externas do lado de fora. Amém? Amém. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Porque Glória estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Glória irmãos? a Deus. Aleluia. Que palavra, né? Eu coloquei no spoiler lá do Face da igreja, né?
e o título é Como Reagimos Diante da Crise. E você viu lá na foto que tinha um monte de dominó assim, e dominó quando você coloca em pé, né? O que for, você encosta no primeiro e ele vai derrubando todos. Mas no meio tem uma mão, a pessoa tomou a decisão de interromper aquela queda, aquela derrota, e ele coloca a mão e diz, olha, até aqui você veio, daqui para lá não vai acontecer mais. Sim. E baseado nisso, qual a nossa reação diante de uma crise? Nós estamos vivendo isso nesses dias, há 69 dias. Perspectiva de começar a voltar normal algumas coisas agora, no novo planejamento, cada um fala uma coisa, para junho, para julho, mas a perspectiva, conversando com alguém lá da prefeitura hoje, é realmente de ter uma funcionalidade total, com muita vigilância, com muito cuidado ainda, em 1º de agosto, né, de todas as áreas. Então, isso daria mais de 120 dias, né, que o equivale a 4 meses, Sim. 1/3 do ano, né? Então é algo longo. Mas olhando para esse texto, aqui quem escreveu foi Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem que teve perseguição, prisão injusta, chibatadas, ameaças de morte, viveu profunda escassez, tanto que ele escreveu, aprendi a viver no pouco, a viver no muito. Sim. Ele teve que aprender, ele se adaptou, e uma hora ele, por defender os cristãos, por servir a igreja, cheio do Espírito Santo daquele encontro que ele teve no caminho de Damasco com Jesus, ele fala para Deus por que disso, e ele classifica essa afronta na vida dele como um espinho na carne, algo que insistia em ficar nele, em perseguir ele, parece que estava impregnado nele, aquela perseguição, aquela guerra, aquela luta, aquela dificuldade, e Deus fala para ele que aquilo ia ficar, e era para ele não se gloriar, que tinha um propósito, e que a graça do Senhor lhe bastava. Aleluia. E esse homem escreve esse texto que nós lemos. Você vai ver na sua Bíblia que ele classificou como assim, as provas e a certeza do amor de Deus. Olha que coisa linda. Mas ele abre o capítulo 31, né? Ele diz assim, que diremos, pois, a essas coisas? A tudo que ele vivia. E eu te faço essa pergunta. Hoje, né? Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, olhando para o medo da doença, do vírus, olhando para a possibilidade do desemprego, olhando para a possibilidade da escassez, para você que é um empresário, olhando para a possibilidade de você perder a sua empresa, olhando para a possibilidade de muita dificuldade, olhando para a possibilidade de uma retomada da economia no Brasil só daqui a um ano, olhando para tudo isso, o que você diria? O que você diria? O que você diria dessas coisas? Acerca dessas coisas? Que resposta você dá? De murmurar, de reclamar, de indignação, de espanto, de desespero, de medo, de às vezes até pensar em fazer uma bobagem, uma asneira, né? Hoje nós tivemos uma notícia de um irmão que ele foi chamado, né, um pastor amigo, porque uma pessoa tentou suicídio. O que a gente vai dizer a respeito dessas coisas? Porque nós não sabemos nem mais o que é verdade, qual a profundidade do que é verdade, o que é engodo, o que é mentira, o que é perseguição. Mas nós vemos que tudo é por causa de uma colheita que a humanidade, né, se distanciou demais de Deus, e nós fomos plantando, e agora tem uma colheita aí. A própria igreja, né, sempre olhada com o canto do olho pela humanidade, pela
pelo povo, né? Pela maioria. E nessa classificação agora de retorno às atividades aí, nos projetos dos governos para liberar, é colocado como algo não essencial. É algo que está no final da lista. Depois de salão de beleza, depois de salão de manicure, depois de shopping, depois de... A igreja está lá no fim da lista. É o último, porque a humanidade não vê, as autoridades, os governos não veem a igreja como algo essencial. E é fundamental, Né? essencial. E a igreja é uma embaixada do céu, é a representatividade do reino de Deus na terra. Mas, né? É assim. E por causa disso temos essas colheitas. Mas o que a gente pode dizer a respeito dessas coisas? Né? E Paulo, ele aqui nos dá uma estrutura muito boa, porque ele quer nos dar uma estrutura espiritual, conversando com a alma dele. Ele faz perguntas, ele dá resposta, baseado no Espírito Santo que habita nele, falando com o Espírito dele, aquietando a alma, para ele criar uma estrutura dentro dele, para ele poder enfrentar e reagir diante das perseguições, da prisão, das chibatadas, das ameaças de morte, da escassez. Sim. Né? E nós estamos vivendo um tempo que é muito, mas muito fácil nós perdermos o equilíbrio emocional e espiritual nesses dias. Muito fácil. Se nós olharmos só pela carne e pela nossa alma, Sim, com certeza. nós vamos fraquejar. Nós vamos temer, nós vamos desesperar, nós vamos ficar angustiados, nós vamos adoecer, nós vamos entregar os pontos. Então eu preciso de um equilíbrio emocional e espiritual nesses dias, como esse que Paulo praticou para ele mesmo. E nós vamos ver isso, porque as nossas reações emocionais, ela emerge de forma como nós pensamos sobre a vida e os acontecimentos. É verdade. Por isso ele começa perguntando, o que eu digo sobre essas coisas? Sobre tudo isso que me sobrevém, sobre o que está do lado de fora, sobre o que eu não tenho domínio, sobre o que me cerca, sobre o que me persegue, sobre o que se abate sobre mim, o que eu respondo, o que eu digo para isso e sobre isso. Né? Porque na verdade, irmãos, não são as realidades externas que nos perturbam. Na verdade, é o julgamento que nós fazemos sobre elas. Sim. Sabe? Nós é que dimensionamos o tamanho do gigante. E nós aumentamos o gigante e nos diminuímos. Lembra da conquista? O que o povo de Israel falou, os 10 espias? Olha, lá tem o povo é gigante e nós somos como gafanhotos perto deles. Nós nos vemos assim. E vemos eles como gigantes. Se você se vê como um gafanhoto, né? E vê essa situação como um gigante, você está devorado. Então a questão não é nem a realidade do problema. A questão é o julgamento que nós fazemos dos acontecimentos. Se você pegar hoje, de repente, pegar toda a estatística, que todo dia está morrendo 1000 pessoas, que já morreu 25 mil, e tem lugar que está assim, e agora mesmo você desespera, porque você dimensiona isso, mas você não alimenta quantos foram curados, né, qual o percentual que isso representa na população da nação, você não alimenta, você só vê o tamanho do gigante, né? Então, e outra coisa, a forma como eu creio em Deus ou me enfraquece ou me fortalece. E Paulo, aqui nesse texto, ele faz 4 perguntas para ajudar ele a construir essa estrutura espiritual capaz de produzir nele sentimentos e atitude diante da circunstância. Então, a primeira pergunta que Paulo faz, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele diz lá, né, o que eu falarei a respeito dessas coisas. Então agora ele vai falar o que é. E ele faz isso de uma forma muito interessante, porque ele faz essas 4 perguntas. A primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que existe muitas coisas contra nós. Acidente,
doença, crise econômica e política, fofoca, mentira, calúnia, traições, acidentes naturais, terremotos, maremotos, vento contrário, pandemia. Paulo não está afirmando que nada disso não pode vir. Isso acontece a todos, a todo tempo, e todos estão sujeitos. Tudo isso atua contra nós. A pergunta de Paulo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, como que nós reagimos emocionalmente nessas situações? Fugindo, vitimizando, responsabilizando outros, duvidando de Deus? Paulo não. Paulo, ele está falando para a alma dele. Ele afirma: se Deus é por mim, se Ele é comigo, eu estou seguro acerca dessa verdade. Nada disso pode me matar, nada disso pode me destruir, porque eu tenho a vida eterna, porque eu sei que Ele está comigo. Se eu partir, eu estarei com Ele. Se eu não partir, Ele está comigo. Aleluia. Essa era a certeza de Paulo. E ele começa fazendo essa pergunta: que eu direi para essas coisas? Ele faz a primeira pergunta e ele está jogando essa pergunta nas emoções dele e falando com a alma dele. Olha, você pode examinar, você pode temer a alma, você pode ter tudo, mas se Deus é comigo, nada disso pode ser contra mim, nada disso pode me destruir. Ele tinha essa convicção, essa certeza absoluta. Deus era com ele. Você tem essa certeza? Você entendeu? Deus está com você e você está em Deus. Você é eterno, irmão, em Cristo Jesus. Né? Seu nome está no livro da vida. Você vai passar a eternidade com Ele. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: ele falava: olha, para mim morrer é lucro. Olha a convicção desse homem falando para a alma dele: não tema. Ele estava na prisão, escreveu uma carta para a igreja de Éfeso falando assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma pessoa que estava presa, ele, o corpo dele, o Paulo, o homem Paulo preso, mas ele estava livre. Aleluia. Livre por dentro, aleluia, que não temia nada. Seu espírito era livre. Entendeu? Porque ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus era nele. Né? Então essa foi a primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele fala: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oh, glória. Ele fez uma pergunta para ele, e ele já dando a resposta para ele mesmo, para alimentar a alma dele, para estruturar a emoção dele, para enfrentar, para reagir diante das crises. Né? Que a crise dele não era passageira, a nossa daqui a pouco vai embora essa aí. Mas a de Paulo foi toda a existência dele, desde a conversão, sim, até a sua morte. Então, por quê? Porque a ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo. A grande pergunta é: se na cruz Deus nos deu o melhor, por que o medo de perder algo? É verdade. Ele já deu o melhor. Ele deu o seu único filho por mim e por você, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para escrever o meu nome, o seu nome no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Para nos receber como herdeiros, como da família de Deus. Amém. Então eu preciso confiar que se esse pai que foi capaz de dar o seu único filho, mostrando que eu tenho muito valor para ele, que você tem muito valor para ele, que ele nos quer como filhos, que ele nos quer na eternidade com ele, não vai nos dar as outras coisas, dar o livramento. De nós. Não vai dar o livramento do vírus, sim, não vai dar o livramento da escassez, da fome, da perseguição. Porque o Senhor fala que Ele vela pelos seus. O Senhor vela pelos seus. Ele cuida dos seus. Olha a verdade que sustentou a vida de Paulo. O Deus que nos deu o que tinha de mais precioso não deixará de nos dar nada que nos seja necessário. Aleluia. Ele deu até o que nós não pedimos, uma dívida impagável, e nós estávamos condenados. E Ele deu seu filho. Agora Ele não vai cuidar da gente. Ele não vai cuidar de mim, de você, irmão. Tem essa convicção, porque você pode ser afligido por fora, mas não é abalado por dentro. Aleluia, glória a Deus. Como reagimos emocionalmente ao sentimento de que algo está faltando? Um outro homem que aprendeu isso e que falava para a alma dele, Davi.
respondendo essa pergunta, como reagir emocionalmente ao sentimento de que algo está faltando, ele escreveu assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia. Olha bem, glória a Deus. Sabe, você precisa falar essas coisas para você. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho acesso à fonte, ao Criador, ao dono do ouro e da prata, o autor da vida, aquele que me ama incondicionalmente, me escolheu. Amém, irmão? Amém. A terceira pergunta de Glória Paulo, a Deus. ele fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta que tem uma interrogação. Quem intentará acusação? Somos constantemente, ele sabia disso, afligidos por sentimento de culpa. Para Paulo, se Cristo nos justifica, quem pode nos condenar? O único que tinha o direito de nos condenar era Deus. Sim. Por causa do pecado de Adão. Sim. E nesse pecado nós somos concebidos como descendentes de Adão. Mas o que ele fez? Ele nos perdoou. Aleluia. E o que é a ofensa de alguém que também é pecador como eu e você, alguém que te magoa, alguém que te persegue, alguém que te aponta o dedo, que te julga. O veredito que ele apresenta não é baseado no que temos feito, mas no que Cristo fez. As pessoas podem nos acusar, cobrar ou condenar, mas isso pode mudar alguma coisa, irmão? Não, nós somos perdoados em Cristo Amém. Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação. Romanos 8:1 diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Né? O único que de fato pode nos acusar é o mesmo que nos justifica, Cristo. Aleluia. O nosso maior problema não são os outros, somos nós que carregamos às vezes mágoa, culpa, e eu preciso trabalhar isso dentro de mim para ser resolvido, saber quem eu sou em Deus, saber quem Deus é em mim. Tem pessoas que vivem uma vida inteira carregando uma mágoa, carregando uma ofensa, ou que praticou, ou que sofreu. Exatamente. Se livra dessa bagagem. Por isso Jesus falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e suave. O fardo dele tem perdão, o fardo dele tem justificação, tem o amor incondicional. Creia que é Deus que te tem justifica. A paz. É Deus que vai justificar. Entendeu? E Paulo está conversando com a alma dele, dizendo assim: olha, você fica aí muito dodói, você está muito morocochoa, você está analisando quem está me perseguindo, quem está me batendo, quem me prendeu, e as injustiças que eu estou sofrendo, ameaças de morte. E Paulo teve que fugir, gente, descendo numa muralha dentro de um balde, para não ser morto. Paulo muitas vezes saiu fugido da cidade, correndo risco de vida. Estava sendo perseguido. Por causa da palavra. Ele então, ele vem para a alma dele e diz: olha, você fica quieta, se aquieta, não fala nada, porque ninguém pode me acusar, eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Eu tive um encontro na estrada de Damasco com o Cristo, e ele me chamou, ele me comissionou, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Aleluia. Eu ouvi coisas inefáveis, e eu sei quem eu sou em Deus, sei quem Deus é em mim. Aleluia. E não há nenhuma condenação para mim, nem para aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, Senhor. Seja resolvido, irmão. Converse com a sua alma. Você precisa dessa estrutura espiritual e emocional. Por quê? Porque essa crise vai acabar daqui a uns dias. Mas outras virão. A palavra está nos preparando, Deus está dizendo que é o princípio das dores. E quando se aproxima o parto, as dores intensificam. Conversa com qualquer mulher grávida, quando ela começa a sentir, vem contração, ela vai no hospital. É falso. Aumenta um pouquinho, ela volta lá, ainda não é hora. Quando aquilo está desesperador, ela vai e aí ela dá à luz o seu bebê. Porque intensificou. E Jesus diz que esses problemas que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa perseguição, tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos no princípio das dores. Isso vai passar, nós vamos ter outras maiores. E nós vamos sair resolvidos, fortes. Por isso nós estamos tendo esse privilégio de ouvir e alimentar do céu todo dia, todo dia. Aleluia.
instrução, direção, sabedoria, transformação, renovação de mente, mover, unção que vem sobre nós, é a palavra entrando em nós, a gente entrando em lugares em Deus. Aleluia. Para a gente poder depois resistir o que vai acontecer depois quando as dores intensificar. Porque o próprio Jesus falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque no mundo nós teremos aflição. Ele falou, ele avisou. Sim. Então se alimente, se prepare, irmão. Pegue aqui, olha, Paulo dá uma receita. O que eu vou dizer para essas coisas? Para tudo que acontece na minha vida. Inclusive, eu fui falar com Deus e Ele falou que não vai aliviar nada, isso vai continuar e que a graça dele me basta. E Paulo, então, agora ele precisa desse equilíbrio espiritual e emocional para ele poder escrever de dentro da cadeia uma carta de alegria. Para ele não temer. Veja bem, como que... Imagina eu, pastor. Eu vou preso. Uns vão achar que é injusto, outros vão achar que é fofoca, outros vão achar que é mentira. Vai ter um murmurinho. Mas de dentro da cadeia, eu começo a escrever para vocês, irmãos, palavra de esperança, palavra de liberdade, palavra de vida, palavra de otimismo. Como? Um cara preso. E Paulo fez isso. Das suas prisões ele escreveu à igreja. E outra coisa, era com poder no Espírito Santo. Essa palavra nós orienta a igreja hoje. Por quê? Porque quem estava preso lá era só o físico do Paulo. Paulo sabia quem ele era. Ele era livre. Ele era livre, ele era livre em Cristo Jesus. Livre em Cristo Jesus. Né? Quarta pergunta que Paulo faz. Ele diz assim: quem é uma pessoa, ou um espírito, ou uma autoridade, ou um principado, né? Ou uma potestade, quem nos separará do amor de Deus? Paulo fala de situações que podem nos fazer sentir que Deus se esqueceu de nós. E ele cita: será a tribulação que pode fazer essa separação? Será a angústia? Tudo coisa da alma. Sim. Das emoções. Sim. Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez, não ter o que vestir? Será o perigo de morrer, o perigo de não dar conta, o perigo de não chegar lá? O perigo de fracassar. Será a espada, o inimigo que vem traiçoeiramente e me mata? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, são situações que ele viveu, são experiências com grande potencial de nos fazer sentir abandonados. Situações reais. Reais. E hoje nós não vivemos essa perseguição que ele viveu. Nós estamos vivendo numa outra dimensão. Outra dimensão. O perigo de um vírus invisível, poderoso, que mata, que destrói, que propaga numa velocidade, que é real. Né? E de onde vêm esses sentimentos? Será que essa circunstância pode nos separar do amor de Cristo? É isso que ele está perguntando. Perguntando para ele mesmo. Quem nos separará do amor de Deus? E ele começa a citar essa lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo está afirmando por experiência própria de que não, nada disso pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Você entende isso, irmão? Olha que loucura. Olha que loucura. Então ele faz 4 perguntas para ele ter um equilíbrio emocional e espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui Paulo sabia por experiência com Deus uma resposta capaz de firmar sua emoção e seu espírito para todas essas perguntas. E você e eu? Por exemplo, se a gente perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que o gigante é maior do que Deus. Sim. Às vezes no seu sentimento, na sua emoção, nem Deus pode. Então o gigante vai ganhar. Mas Paulo respondia para a alma dele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele dizia: não tem nada maior. Deus é soberano. Aleluia. Deus está no controle. Deus pode todas as coisas. Amém. Sabe? Então ele e ele conversa com ele mesmo, e ele então se fortalecia de que Deus pode.
Por exemplo, como é que você pode ser convencido disso, irmão? Como? Pega Isaías 40 e lê lá Isaías, um profeta, falando da majestade do Senhor, da majestade de um rei, o rei do universo. Ele diz assim: quem encheu na concha da sua mão toda a água da terra? Quem encheu na palma da sua outra mão toda a areia e pesou em roldanas toda a areia da terra, da praia? Quem está sentado sobre a redondeza da terra? E nós estamos lá embaixo como um extrato dos seus pés. Aleluia. Quem? Hã? Então ali ele fala da grandeza desse Deus, e isso vai ser tanto verdade dentro de você, que o seu problema, que esse vírus, que a dificuldade, a fome, a nudez, o perigo, a perseguição, fica muito pequeno. E é isso que Paulo estava exercitando, falando, conversando com a alma dele e alimentando o espírito dele e equilibrando as suas emoções. Depois ele precisava convencer de tal maneira, né, que ele diz assim: olha, esse Deus tão grande, porque de repente a nossa alma é tinhosa. Eu aceitei essa verdade, li o tamanho de Deus, tá tudo bem. Aí de repente a minha alma fala assim para mim, as minhas emoções: mas esse Deus tão grande vai lembrar de você tão pequenininho? Sim. Esse Deus tão grande vai te socorrer? Esse Deus tão grande às vezes nem te vê. Aí Paulo vem para a segunda pergunta e diz: olha, esse Deus me vê sim. Aleluia. Ele enviou seu único filho para morrer por mim. Aleluia. Porque ele me ama. Glória, e se ele me deu o filho dele para morrer no meu lugar, ele não vai cuidar do meu dia a dia, ele não vai cuidar dos meus problemas, ele não vai cuidar do que eu preciso. Então ele se firmava e se alimentava disso. Depois ele precisava falar para a alma dele, porque a alma, ela, né, nas janelas da alma, que são os nossos olhos, nossos ouvidos, que ouvem todos os tipos de vozes que traz medo, vozes que traz derrota, vozes que traz destruição, olhos que são colocados em circunstâncias que viram gigantes, né, em perseguidores, e aí ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí ele diz: nada, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nada do que alguém pode falar, nada do que alguém pode inventar, nada do que pode vir, nada pode nos acusar, irmão, nada. Porque nós estamos em Cristo Jesus, né? Depois ele diz assim: mas dependendo, se as coisas apertar muito, eu posso abandonar Jesus. Eu posso, às vezes, para salvar meu pescoço, negar minha fé. Aí ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá toda essa lista, né? Que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo algum, nem espada, nem principados, nem potestades. E ele fala uma coisa tão linda: ele fala: olha, nem o que está abaixo da terra, nem acima do céu, nem na altura, nem na profundidade, nada, nem principado, nem potestade, nem demoníacas, nem nada. Sabe o que é nada? Nada pode me separar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, amém. Se nós tivermos esses 4 pilares, tivermos essas respostas prontas para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, nós vamos ter um equilíbrio. Aonde sim, eu vou olhar, eu não vou negar que tem perigo do lado de fora, que tem perseguição do lado de fora, que a fome está chegando do lado de fora, que o desemprego está caminhando, está aumentando. Eu não posso negar a realidade, mas eu estou resolvido por dentro, isso não me abala. Por quê? Porque as minhas emoções e o meu espírito, eu estou alinhado e alicerçados por essas verdades. Verdades de quem sou eu, né? De quem eu sou em Deus, em Cristo Jesus. O preço que ele pagou, muito alto, é porque eu e você tínhamos muito valor para o Pai. Aleluia. E ele disse que ele queria que a gente fizesse parte da família dele, do reino dele, para passar a eternidade com ele. Aleluia. Ele só nos mantém aqui para a gente ser esse porta-voz da boa notícia, testemunhas dele.
Nós somos cidadão do céu e nós estamos aqui de passagem. Então, irmão, olha que convicção. Se você vê a fala de Paulo, duas falas dele que é muito importante. Ele diz assim, olha, para mim morrer é lucro. Eu já falei aqui, vou repetir. Porque ele entendia o seguinte, se eu morrer, eu descanso dessa vida enfadonha, aqui, desse corpo mortal, e eu vou estar já na eternidade com meu Senhor. Mas se eu ficar, Ele está comigo, me sustentando e me livrando até a hora de eu ir estar com Ele. Sim. Então isso não mudava para ele. Enquanto não cumpriu o propósito de Deus... Mas a alma dele ainda rejeitava isso. Sabe o que ele falou para a alma dele? Eu deixo para trás todas as coisas e eu avanço para o alvo. Aleluia. Deixa para trás. O Sabe? que passou, já passou. Deixa lá atrás. Paulo, um homem resolvido. Prossiga E nós precisamos, irmão, nós alvo. estamos tendo essa oportunidade. É um tempo de oportunidade de uma fé sobrenatural. Não é aquela fé de milagre, não é aquela, é uma fé inabalável. Que nem fome, nem nudez, nem perigo, nada. Nada. Você pode ficar triste, eu posso ficar triste. Por exemplo, hoje confesso, eu fiquei muito chateado de ver, né, o desdenho, né, das autoridades dessa nação, a falta de uma visão, achar que a vida é tão banal ao ponto de ser apenas ganhar dinheiro, sobreviver, nascer, estar aqui por um tempo e morrer e acabou. Né? Que não tem um Deus, que não ter, sabe, não ter respeito e não dá a honra para a igreja. Né? Eles colocaram a igreja para poder reabrir no final da lista, fora de todas as prioridades. Tipo assim, olha, se não tivesse, não ia fazer falta. Foi esse o sentimento que eu tive na fala do governador. Né? A primeira previsão aí é da igreja poder abrir a partir de 20 de julho. Se a prefeitura não tomar outra posição, mas do governo do estado é essa. Vão dar 120 dias. Por quê? Porque não é prioritário. Então a gente fica. Porque é um homem falando das coisas naturais. Mas eu fiquei chateado nas coisas naturais. Né? Ficamos chateados como pessoas, ficamos às vezes inconformados, mas são autoridade. A Bíblia manda a gente respeitar as autoridades constituídas. Deus é quem vai tratar. Oramos por eles. Deus vai nos dar estratégia. Deus vai dar estratégia, Deus cuida da igreja. Por dentro eu estou resolvido, estou esperançoso, com fé. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sim. A igreja é a embaixada de Deus na terra. Amém, Jesus, nós somos seus filhos cidadãos. Nada vai abalar nossa fé. Amém. Em nome Estamos de Jesus. aqui todo dia, com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé, com a mesma dedicação, para a gente unir da mão. Nós somos a igreja. Amém. Eles podem fechar a porta do templo, mas nós reunimos debaixo de uma árvore, nós reunimos através desse celular, da internet, do Facebook, do Instagram. Nós falamos, nos vemos, comunicamos, exercemos a nossa fé e formamos o corpo de Cristo. E a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Ao favor de Deus sobre nós. Então, meu irmão, fique firme. Leia esse texto de Romanos 8, do 31 ao 39. E se você tiver coragem, faça uma lista com aquela pergunta de Paulo. O que direi? Deixa eu ver aqui. O que diremos, pois, a estas coisas? Qual é a sua resposta? A sua resposta. Se a sua esposa, marido, perguntar, marido, e aí, o que você está achando? O que você vai responder, irmão? E vice-versa, um amigo, o que você vai dizer? A minha resposta sempre é: eu espero em Deus. Olha, eu confio em Deus. Olha o cardápio do que Paulo nos dá. Então a solução é viver de acordo com Deus. A carta de Romanos, né? Esse subtítulo diz assim:
as provas e a certeza do amor de Deus. Sabe quando é que você vai ter prova do amor e a certeza? Nesses momentos. Na hora que está tudo bem, que você está no refrigério, sua conta bancária está gorda, não tem ninguém doente, está tudo, o rio está calmo, você deita no bote, aquilo vai. A gente tem uns tempos assim. Nessa hora, está tudo bem. Agora, nesses dias de hoje, que é o que Paulo estava vivendo, as provas e a certeza do amor de Deus, irmão, isso não tem preço, isso é muito bom, muito rico. Aleluia. Você sair, né? E alguém, não, tá tudo bem, porque eu tenho certeza que Deus me ama e Ele prova seu amor todo dia cuidando de mim. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus cuida de Amém? você. Antes da gente orar, a pastora vai orar ali pelos pedidos. Amém. E pelos empresários. Eu quero dar aqui um recadinho. Hoje, na Agape Kids, foi a 10ª aula, a aula da professora Elaina. Ela veiculou lá às 16 horas e ela fez uma introdução daquilo que vai ser as próximas aulas sobre os heróis da fé. Sim. Né? Papai e mamãe, ajude os seus filhos. Nossos filhos têm levantado no seu coração todos os heróis da televisão. Todos. Sabe o nome de todos. Vai para o YouTube com 3, 4 anos, ele já coloca. Eu vejo a minha neta, eu vejo eles colocar, quer aquela fantasia, quer a mesa de aniversário com aquele personagem. Mas nós precisamos falar para ele dos heróis da fé, dos heróis da Bíblia. De um Daniel, de um Sansão, de um Abraão, de um Abel. E as professoras vão propiciar isso nas próximas aulas. Para eles poder, sabe, se espelhar nesses heróis. Saber que foram homens comuns que não tinha capa, que não voava, que não tinha superpoderes como os dos filmes e dos desenhos, mas que foram heróis. No conceito de Deus. Né? Que eles precisam seguir esse modelo. Eles são os verdadeiros heróis. E a professora Elaina lançou um desafio. Ela apresentou uma lata muito bonita, toda decorada. Ela quer que as crianças gravem um áudiozinho, né? Falando seu nome, falando o que é fé, falando o que ela entende disso, qual o herói dela. Deixa que ela participe. Que ela participe. E aí a professora vai, naquela latinha, colocar os nomes daqueles que assim fizerem. E no final de todas as aulas, quando encerrar os heróis da fé, elas vão sortear uns brindes muito legais. Então, não deixe seu filho de fora, não deixe ele sem participar, né? Ajude-o, incentive ele a participar. Não tem importância ele gravar um vídeo lá, olha, meu super-herói é o Hulk. Deixa ele falar. É o que está no coração dele, é o que ele conhece. Tá? Mas ele vai deixar o nome dele, ele vai participar do sorteio e depois ele vai ouvir que tem super-heróis que teve a aprovação de Deus, reais. Que são reais, não como é ele, como ficção. eu, como você. Não é ficção, não é invenção. Homens naturais, cheios do Espírito de Deus. Vai ver o quanto o seu pai e a sua mãe são heróis. São heróis. Né? Heróis que dão proteção, heróis que dão sustento, heróis que fazem renúncias para dar para eles o melhor. Sim. Né? Pensam neles em primeiro lugar. Vão ver então, invista, senta com eles, assiste a aula, incentive, grave o retorno para as professoras. Sim. Sabe? Elas precisam também desse retorno para avaliar. E se você, papai e mamãe, tem alguma sugestão, fala com elas. Amém. Fala comigo. Amém. Né? Eu tenho conversado toda semana com elas. Elas gravam a aula, tem umas que fazem, desfazem, faz de novo, porque quer uma perfeição. A gente não tem muita habilidade para fazer, nem elas, e nós estamos fazendo com 5 pães e 2 peixes, com o que temos, da forma que sabemos, né? Mas é com amor, é com dedicação, é no Senhor, é para o Senhor. E é muito animador vocês dar o parecer de vocês. Pode dar um tema, né? Para elas fazer depois.
É né? muito importante a participação de vocês, das suas crianças. Sugere, fala, olha, eu queria que depois Sim. que terminar os Heróis da Fé, que vocês abordassem esse assunto. Exatamente. E elas vão desenvolver aquilo para poder partilhar, para trabalhar isso no coração das crianças. Amém, irmãos? Amém. Contamos com todos. Amém. Viu? Em nome das Glória a professoras, né, da Elaina, da Flávia, da Liliane e da Tassiane. Viu? Que vocês possam, né, interagir, corresponder, vocês e seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença gloriosa e santa. Senhor, fazendo conhecido de Ti, Senhor, cada empresário, cada indústria, Sim, cada comércio, cada setor, Pai, de autoridade, Senhor, Sim, na Deus. cidade de Franca, nesta nação, neste país. Em nome de Jesus. Senhor, os hospitais, Senhor, os asilos, ó Pai, todas as instituições de caridade, Senhor, todos os orfanatos, Senhor, todos aqueles setores aonde, Senhor, acolhe pessoas, Sim, meu ó Pai, Deus. que eles sejam visitados, Pai de sejam amor, supridos, ó dê Pai, a paz. que eles não tenham falta de nada, que os Guarda, recursos protege, venham para eles, livra. que Sim, o Senhor ó os Deus. guarde e proteja, que o Senhor dê Sim, condições ó Pai. para os empresários, que o Senhor dê condições para as indústrias, para os comércios, Sim, ó Deus. Pai, que eles prosperem, na prosperidade haja alegria, que na prosperidade haja abundância de comunhão, de compartilhar, Sim, ó Deus. que haja, Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e o Senhor possa surpreender a cada empresário, cada comerciante, Coloca cada generosidade profissional nos liberal, corações, cada Senhor, profissional autônomo, pra meu Pai. partilhar, pra Coloca, distribuir. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: quanto mais nós damos, mais nós recebemos, e nós cremos nessa Sim, lei ó do dado, Deus. repartir. Pai, eu coloco cada família que aqui está os Sim, ó nomes, Deus. ó Pai. Toma a Senhor, vida da Elisa, toma, do Marcelo, Senhor, toma a essas Elisa Rangel, vidas, a ó Milena Pai, que pediram. hoje, Senhor, Eu apresento ela diante colocaram o de Ti, ó nome aqui, Deus. Senhor. Nós Toca na clamamos vida pela dela, Tua Senhor. visitação, aqueles coraçõezinhos que estão aflitos, aqueles corações que estão angustiados, meu Pai, tira a angústia, tira a tristeza, Sim, em ó nome Deus. de Jesus, que todo Sim, esse ó Deus. espírito que se aloja de tristeza, de angústia, de melancolia, seja banido dos corações na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós confiamos no Teu agir, Sim, ó Deus. confiamos na bondade do Senhor. Opera sobre cada vida, Senhor. Sim, Pai. Livra eles do Louvado laço do seja. passarinheiro, livra-os da peste perniciosa, livra-os da mortandade que assola ao meio-dia, livra-os dos terrores noturnos, Pai. Quantas vidas com dificuldades para dormir, meu Pai, livra-os do terror noturno, livra das inquietações da alma, meu Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu Sim, clamo Deus. pelo Teu agir, eu clamo por uma intervenção divina, Senhor, sobrenatural, sobre todas essas Sim, necessidades. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Pega seu copo com água, vamos consagrar. Vamos orar ao Senhor, querido Deus e Pai. Sim, ó Deus. Muito obrigada, meu Deus, por este momento. Coloca Muito aqui sua obrigada mão, pela Senhor, Tua sobre palavra. tudo. Muito obrigada por cada família, por cada vida que está nos Sim, ó ouvindo, Deus. que está nos vendo. Muito obrigada àqueles que pela fé colocaram o seu copo com água, a sua jarra, a sua garrafa ali com água, e numa atitude de fé, Senhor, tem abençoado a sua vida, tem abençoado a vida daqueles que eles amam, tem levado pela fé e crido pela fé, Senhor, como eu creio de todo o meu coração. Meu Deus, nós consagramos a Ti, Sim, Senhor, ó esse Deus. elemento água, que o Seu poder seja ativado, que o Seu poder opere, curando, Senhor, os rins, curando as vias urinárias, curando a próstata, Senhor, curando o coração, curando as artérias, curando, Senhor, Sim, ó Deus. o músculo, os tendões, Senhor, os ossos, Senhor, os rins, Senhor, o intestino grosso, intestino fino, o pâncreas, o fígado, o baço, Senhor, todos os órgãos internos e externos, o pulmão, limpando o pulmão, limpando as vias respiratórias, Sim, ó Deus. limpando, Senhor, a faringe, a laringe, limpando o ouvido, os olhos, meu Pai. Todo o nosso corpo seja visitado, Aleluia. seja banhado pelo sangue do Cordeiro e nos dê, Senhor, a vitória, a saúde, a paz e a harmonia. É o que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora.
Um grande abraço no teu coração. E você que tem sido fiel para com a igreja, continue com a sua fidelidade, acreditando, crendo, continue abençoando, continue depositando, né, lá na Caixa Econômica Federal, continue colocando ali a sua primícia, o seu dízimo, aquilo que Deus não te pede, aquilo que você não tem, mas aquilo que Ele tem te abençoado, a sua oferta, que você possa ofertar no ministério, que você possa estar ali, né, entregando ali. Deus é fiel para com você, Deus é fiel a todo aquele que se dispõe o coração a entregar. Continue com a sua fidelidade, não deixe, né? Muitos eu sei que estão guardando lá nas suas casas, esperando a retomada da igreja, né, para vir, para depositar, para colocar. Mas você que pode, você que entende que temos coisas para pagar, você pode fazer os depósitos, amém, queridos? E Deus vai multiplicar e te abençoar grandemente. Um grande beijo no teu coração. Até amanhã no nosso culto de quinta-feira, para o louvor e glória desse Deus que tem cuidado de nós com seu amor eterno. Amém, queridos? Deus abençoe.